Dando continuidade à aula de lesões fibrosósseas, nós temos o sementoma gigante familiar. Embora o termo sementoma gigantiforme tenha sido usado no passado como sinônimo da displasia óssea florida, a maioria dos estudos agora restringe esse termo, pois se trata de uma doença hereditária que é conhecida atualmente como sementoma gigantiforme familiar. Essa doença existe um padrão autossômico dominante, que demonstra alta penetrância e especificidade variável, característica por uma proliferação cimento-óssea envolvendo múltiplos quadrantes dos ossos gnáticos e frequentemente resulta numa expansão maciça. Então, esse sementoma ele tem origem genética e não pode ser denominado, por exemplo, como uma displasia óssea florida. Diferente da displasia óssea, o sementoma familiar gigantiforme não exibe uma predileção por melanodermas e por gênero. Embora melanodermas podem ser acometidos, a maioria dos relatos de famílias são de leucodermas de origem asiática. As alterações radiográficas podem iniciar o seu desenvolvimento na primeira década de vida. Na adolescência, a maioria dos pacientes exibe uma expansão clínica dos ossos gnáticos. Essas lesões afetam múltiplos quadrantes com desenvolvimento simultâneo na maxila e na mandíbula. As lesões podem crescer rapidamente ou lentamente. Apesar do curso ser variável, muitos pacientes desenvolvem deformidade facial, assim como a impactação, o mau posicionamento de dentes, a maloclusão na dentição envolvida também são relatos de pacientes que apresentam esse tipo de lesão. Se não tratado, esse aumento ósseo eventualmente cessa durante a quinta década de vida. Então, lá em torno dos 50 anos, o paciente tem uma paralisação do desenvolvimento dessa lesão. Verificamos nessa imagem o paciente uma radiografia mostrando as dimensões das lesões que atingiram o maxilar superior e a mandíbula, bilateralmente, havendo envolvimento de cavidades anatômicas como seio maxilar e fossa nasal. O paciente desenvolveu, então, o diagnóstico foi de sementoma gigantiforme, e envolvendo os 4 quadrantes dos ossos gnáticos. Bom, radiograficamente, as lesões iniciais podem apresentar múltiplas radiolicências nas regiões periapicais, dando a impressão de ser uma displasia óssea. Com a progressão dos sítios afetados, eles vão se expandindo, substituindo o osso normal no quadrante envolvido e desenvolvendo um padrão radiopaco e radiolúcido misto. Então ela vai se alterando com o passar do seu desenvolvimento. A maturação adicional, as lesões se tornam predominantemente radiopacas, mas com frequência mantêm um halo radiolúcido. Como notado na displasia óssea, o osso afetado no estágio final é sensível ao estímulo inflamatório, então ele tem pouca vascularização. E qualquer trauma na região, qualquer menor estímulo de trauma pode levar a uma necrose do tecido. Então nós temos que tomar muito cuidado quando manusear pacientes com esse tipo de lesões. Alguns pesquisadores têm relatado fosfatase alcalina sérica elevada, e ela diminui em consequência da remoção cirúrgica das proliferações ósseas. Também tem sido relatado uma anemia em mulheres afetadas com diferentes parentescos. Em uma família, 2 mulheres que estavam afetadas por essa lesão demonstraram adenomas polipoides multifocais no útero que eram associados à hemorragia crônica e aparentemente causando anemia. Além disso, em parentes diagnosticados com sementoma gigantiforme familiar, foram notadas fragilidade ósseas e tendência à fratura dos ossos longos. Características histopatológicas. Histopatologicamente, o sementoma gigantiforme familiar mostra os mesmos aspectos de alterações vistas na displasia óssea florida. E os dois não podem ser distinguidos microscopicamente. Tratamento e prognóstico.
Antes do final da fase esclerótica, procedimentos cirúrgicos médicos não têm sido bem sucedidos e não devem ser recomendados, pois o tecido displásico cresce com muita rapidez. Uma vez que as lesões sejam predominantemente radiopacas, a remoção parcial pode levar a um sequestro do osso remanescente. Por consequência, se for viável, a ressecção completa e a reconstrução da mandíbula, da maxila, através de próteses, são as mais recomendadas. Como o sementoma gigantiforme pode estar associado a adenomas polipóides no útero, é prudente, é conveniente um exame ginecológico em todas as mulheres acometidas por essa lesão, principalmente aquelas que tenham relatado anemia ou no exame de sangue tenha sido diagnosticado um quadro anêmico. Agora iremos falar a respeito do fibroma ossificante ou fibroma cemento ossificante. Embora ele possa lembrar, em suas características, uma displasia óssea focal, radiográfica e histopatologicamente, o fibroma ossificante é uma neoplasia verdadeira, com potencial de crescimento. Os fibromas ossificantes são relativamente raros. Essa neoplasia é composta por tecido fibroso, que contém uma variável mistura de trabeculado ósseo e também esférulas de cemento. No passado, os pesquisadores acreditavam que essa neoplasia era de origem odontogênica, ou a partir do ligamento periodontal. Entretanto, a tal origem é questionável, pois microscopicamente as neoplasias idênticas com diferenciação similar ao cimento também ter sido relatadas na órbita, no osso frontal, no osso etimoidal, no esfenoide e no temporal. Então, não teria como ela ter origem no ligamento periodontal. Então, isso seria impossível de ter a sua origem, pois ele ocorre nesses outros ossos da face. Apesar de vários termos dessa neoplasia, que pode ser denominado de fibroma ossificante, fibroma cemento ossificante ou fibroma sementificante, esses termos continuam sendo usados para esse tipo de lesão. A maioria dos pesquisadores considera uma neoplasia osteogênica. Nessa seção, todas essas variações são combinadas pelo termo fibroma ossificante. Características clínicas e radiográficas. Os fibromas ossificantes ocorrem em uma variada faixa etária, com maior número de casos encontrados durante a terceira e a quarta década de vida. Existe uma predileção pelo sexo feminino, com o maior envolvimento da mandíbula. A área de pré-molares e molares inferiores é o sítio preferido dessa lesão. As lesões maxilares tendem a envolver o seio maxilar. As lesões pequenas são assintomáticas e detectadas apenas no exame radiográfico de rotina. Lesões maiores resultam em um aumento de volume, que na maioria das vezes é indolor, na região do osso envolvido. Podem causar assimetria facial. Algumas lesões podem se tornar maciças e causar considerável deformidade. Dor e parestesia são raras nesse tipo de lesões. Aqui nós podemos observar um paciente com fibroma ossificante, a imagem da foto aqui da cavidade oral do paciente, mostrando o aumento volumétrico, do lado esquerdo, e do lado direito a tomografia mostrando a lesão, a área da lesão que atingiu a maxila, invadindo o seio maxilar e expandindo-se pela vestibular. Dependendo da quantidade da calcificação, o exame radiográfico pode mostrar uma área bem definida, unilocular, radiolúcida ou uma mistura de radiolucidez com radiopacidade. Alguns exemplos mostram bordas escleróticas. Lesões multiloculares compreendem a maioria dos casos. A expansão da vestibular ou vestíbulo lingual do osso é incomum, inclusive nas lesões extensas mandibulares que demonstram um arqueamento característico da cortical inferior da mandíbula,
fazendo com que esse crescimento seja para inferior. E com isso pode também haver uma divergência das raízes dos dentes ou até mesmo uma reabsorção devido à compressão dessa lesão nos elementos dentais. Características histopatológicas. A exploração cirúrgica, a lesão tende -se a separar facilmente do osso circundante. Então, ela não é aderida ao osso. Então, ela pode ser, de certa forma, facilmente removida. E ela é enviada ao laboratório com uma massa, uma estrutura bem considerável. Tá? A macroscopia e microscopicamente, muitas lesões são bem demarcadas e porém não encapsuladas. Contudo, uma cápsula fibrosa pode estar presente em alguma dessas lesões. Então vocês vejam aqui na imagem que é uma massa compacta, né? Uma massa tumoral compacta, e ela não está ligada ao tecido ósseo. Então ela se desloca com facilidade, não tendo nenhum tipo de aderência ao tecido ósseo sadio adjacente. Vejam nessas radiografias a dimensão dessa lesão provocando uma deformidade na base da mandíbula, levando a cortical para inferior. No aumento aqui do lado direito, vocês verificam que houve uma movimentação da raiz do molar, né, bem como a do premolar, e a massa tumoral já está entrando em contato na região oclusal, aqui com os molares superiores. Então a remoção desse tecido tem que ser feita com muita cautela, pois o paciente pode sofrer uma fratura no seu pós-operatório. Então a maxila, a mandíbula está bem debilitada e nós teríamos que às vezes até fazer colocação de mini placas para dar uma sustentação nessa mandíbula para que ela possa dar uma resistência até que haja a completa formação óssea. Ao exame microscópico, a neoplasia exibe tecido fibroso celularizado e contém um material mineralizado. O componente mineralizado pode incluir uma variedade de osso osteoide e esferas que se assemelham muito ao cemento. A pavimentação osteoblástica e osteoide periférica estão geralmente presentes. As esferas de material que se assemelham ao cemento, em geral, demonstram as chamadas bordas em escovas, que se misturam com o tecido conjuntivo adjacente, como nós vamos ver aí na imagem a seguir, na imagem histopatológica. Aqui nesse slide mostrando a imagem, o corte histológico, né, do fibroma ossificante, mostrando menor aumento, volume de sólido circunscrito. Trabéculas ósseas e glóbulos de material semelhante a cemento podem ser vistos em um fundo de tecido conjuntivo fibroso. Aqui na seta mostra bem as características do cimento, né, a estrutura que se assemelha ao cimento, com bordas arredondadas, demonstrando como se fosse uma escova, né? Então, bordas em escovas, mostrando aí bem nesse aumento aí do corte histológico. Agora vamos falar a respeito do tratamento e prognóstico. A natureza circunscrita do fibroma ossificante geralmente permite uma enucleação com relativa facilidade. Lesões grandes com considerável destruição óssea podem necessitar de uma reseção cirúrgica e um enxerto ósseo. Como eu falei, colocação de mini placas para estabilização do tecido ósseo, para que impeça uma fratura no seu pós-operatório. A recidiva após a remoção completa da lesão é incomum, mas existe alguns autores relatando na literatura que pode haver uma taxa de 12% de recidiva. Em geral, o prognóstico é muito bom e não existe aparentemente potencial para transformação em maligna. Agora iremos falar da última lesão fibroóssea,
chamado de fibroma ossificante juvenil. Nós temos outras denominações para essa lesão, também chamada de fibroma ossificante ativo juvenil ou fibroma ossificante agressivo juvenil. O fibroma ossificante juvenil é uma lesão controversa que tem sido distinguida do grande grupo dos fibromas ossificantes, com base na idade dos pacientes, sítio de envolvimento mais comuns e o comportamento clínico. O termo inclui duas variantes clínico-patológicas distintas, a trabecular e a psammomatoide. Entre as lesões envolvendo o esqueleto craniofacial, a variante psammomatoide tem sido relatada com maior frequência que a variante trabecular. Contudo, alguns casos exibem um crescimento lento, progressivo e considerável. Outros exibem um crescimento rápido e agressivo. Pequenas lesões podem ser descobertas acidentalmente durante o exame radiográfico de rotina, enquanto lesões maiores tendem a ocasionar um aumento de dolor e deformidade faciais. Dor e a parestesia são achados incomuns. Lesões que surgem nos seios paranasais penetram nas cavidades orbitária, nasal e craniana. E com isso podem ocorrer obstrução nasal, epistaxe, sinusite, dor de cabeça, proptose, diplopia e resultar também em casos pode levar até a cegueira. Raramente a extensão intracraniana pode levar a uma encefalite e meningite. O exame radiográfico pode mostrar lesões radiolúcidas bem circunscritas ou uma mistura de radiolucidez e radiopacidade. A borda esclerótica pode ser evidente em alguns casos. A opacificação, chamada de aspecto de vidro fosco, ou um padrão multilocular, denominado também de fáveo de Mel. Também pode ser observado nesse tipo de lesões. Lesões agressivas causam expansão, adelgaçamento da cortical ou até mesmo rompimento da mesma. Essas lesões são semelhantes aos fibromas ossificantes convencionais. Os fibromas ossificantes periféricos produzem um deslocamento da córtex da mandíbula para baixo. Lesões dos ossos gnáticos podem causar deslocamento dentário, reabsorção da raiz e também falha no desenvolvimento dentário. Esse tipo de lesão, quando tem envolvimento na região de seio maxilar, pode apresentar um aspecto radiográfico de opacificação semelhante a nuvens e podem ser confundidas durante esse exame radiográfico como sinusite, devido às suas características de nuvens. Características histopatológicas. Ambos os padrões são bem demarcados, porém não são encapsulados. Algumas áreas podem ser tão celulares que é difícil discernir o citoplasma de células individuais. Outras áreas apresentam focos mixomatosos e frequentemente são associados à degeneração pseudocística. Hemorragias e pequenos grupamentos de células gigantes multinucleadas são comuns nesse tipo de lesão. O componente mineralizado é muito diferente nos dois padrões. A variante trabecular mostra cordões irregulares de osteoide altamente celular, contendo osteócitos volumosos e irregulares. Esses cordões são frequentemente recobertos por uma camada de osteoblastos volumosos e outras áreas por osteoclastos multinucleados, como mostra a imagem aqui histológica. Em contraste, o padrão psammatoide forma ossículos esféricos que variam de tamanho, podendo ser redondo, oval ou concêntrico, como mostra aqui a figura no corte histológico do tecido. Os ossículos normalmente aparecem basofílicos com a periferia eosinofílica de osteoide e borda em escova, que se mistura no estroma circundante, conforme a característica aqui do corte histológico mostrado. Tratamento e prognóstico. Para as lesões pequenas, a excisão local ou a curetagem cuidadosa é o tratamento mais indicado. Já para lesões maiores e mais agressivas, uma ressecção mais ampla é necessária. Em contraste com os mínimos índices de recidiva, vistas nos tipos comuns de fibromas ossificantes, tem sido relatada uma alta taxa de recidiva
em termos de 30% a 58% nesses tipos de lesões, para os fibromas ossificantes juvenis. Muitos relatos de recorrência atualmente podem representar a persistência da neoplasia após a remoção cirúrgica completa. A transformação em malignidade não tem sido documentada. Mortes decorrentes da lesão são extremamente raras e resultam principalmente de complicações causadas pela extensão intracraniana. Bom, pessoal, com isso nós encerramos o assunto de lesões fibroósseas. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e espero que vocês estudem. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Grande abraço a todos aí, muito obrigado pela atenção. Grande abraço.